Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Cauã, eu sou desenvolvedor há 4 anos e nesse período todo eu trabalhei com diversos programadores de todos os lugares do Brasil, São Paulo, e eu trabalhei com estagiários, júniors, plenos, sêniors, tech lead, e eu aprendi muito com eles e, modéstia à parte, eu acredito que eles aprenderam também um pouco comigo. E eu percebi, mais em especial nos últimos 2 anos, que muita gente acabou entrando na área da programação acreditando numa vida fácil, né? Devido a anúncios de os chamados gurus da internet, pessoas que prometem que em 6 meses de estudo você vai ganhar um salário de 5, 6 salários mínimos, né? Eu tenho visto que esse fenômeno tem acontecido bastante na internet, só que agora, o que eu percebi, são pessoas agora desistindo da área. São pessoas que não conseguiram se firmar na área da tecnologia, ou sequer entraram. Eu mesmo conheço pessoas que fizeram a faculdade inteira e não conseguiram uma oportunidade na área e agora estão desistindo. E olhando para trás, eu lembro que eu cheguei a ser bastante inseguro. Eu pensei em algumas coisas parecidas, mas agora refletindo, olhando para trás, eu pensei em algumas dicas que eu gostaria muito de ter recebido e eu gostaria agora de passar ao próximo. Bom, e a primeira dica que eu deixo aqui já de cara é aprender a pedir ajuda. Muita gente acha que as maiores dificuldades de um júnior estagiário são sintaxe, lógica de programação, e realmente é muito difícil, é complicado no começo, mas saber se comunicar é uma habilidade que eu vejo que é muito subestimada. Você se comunicar é algo essencial na área da programação. E quando você aprende isso cedo, você consegue evoluir muito mais rápido. Muitas vezes eu trabalhei com programadores que nem liam a tarefa e já pediam ajuda. E o pior, quando ia pedir ajuda, é, mandava aquele tipo de mensagem, oi, tudo bem? Aí espera 10, 15 minutos a pessoa responder se tá bem ou não, para aí depois explicar o que que tá fazendo, só que sempre com poucos detalhes sobre a tarefa, ou às vezes nada, só pede ajuda mesmo, só diz que tá com problema. E muitas vezes ela está pedindo ajuda, né? A pessoa que está ali ajudando é um sênior, um tech lead, uma pessoa que tem uma rotina mega tarifada. O meu tech lead da empresa que eu trabalho agora, ele tem dias que ele tem 6, 7 reuniões no mesmo dia. Então a agenda dele é bem apertada, né? Ou até em startup que eu trabalhei, que tinha sênior que trabalhava em outros 2 empregos. Isso tudo faz com que seja necessário você ser direto na sua comunicação, você ter uma comunicação prática. Então, mensagens ricas em contexto, em detalhes, como oi, tudo bem, eu estou resolvendo a tarefa X, aí mostra a tarefa. Estou tentando fazer Y, aí mostra o que está tentando fazer. E eu estou retornando, tô recebendo o erro Z. E assim, você vai ver que vai ter uma comunicação muito mais rápida, vai mostrar que você é uma pessoa proativa e vai ajudar quem está te auxiliando ali, né? Essa dica vai fazer com que vai evitar que o seu time tenha um estresse desnecessário, né? Tanto com você, né? É, mas tem uma coisa aí. Não adianta você simplesmente copiar o que te mandaram e colar. Ou copiar o que a IA te mandou e colar. Porque aí você não vai praticar, você não vai aprender. E quando tiver o mesmo problema, você não vai saber resolver e vai pedir ajuda e vai ficar nesse loop infinito. Então eu acho que é aí que entra a nossa próxima dica. Decorar é a chave para programação. Muita gente, quando começa a programar, tenta decorar o código em si. E esse é um erro muito comum, porque a tecnologia ela muda o tempo todo. E se você só decora, logo você vai se sentir perdido. Outra coisa outro erro comum, né? É você só copiar e colar o que a IA, a inteligência artificial, gerou. E, assim, não tem problema nenhum você utilizar IA para programar, mas você precisa entender o que de fato está acontecendo.
E esse é um grande diferencial de um programador quando está começando, é entender o que cada linha faz, o que cada função significa ou está fazendo, né? E assim, você vai ver que você consegue adaptar o seu código para qualquer situação ou qualquer linguagem até. É, então pensa assim, se você só copia e cola o código, você não está aprendendo, você está reproduzindo. Mas assim, quando você entende de verdade, você está com a lógica na sua mente, você consegue até explicar para outra pessoa. E aqui é até um desafio. Será que você consegue explicar o seu PR, o seu merge request, explicar para alguém o que você acabou de fazer e como você resolveu o tal problema? Ou será que quando o seu sênior perguntar para você como que você resolveu tal tarefa, você só vai falar, eu copiei o código, joguei no chat GPT e ele resolveu para mim. Aí quando aparecer o mesmo problema de novo, você não vai conseguir resolver porque você não aprendeu, você só reproduziu. Então, faça esse exercício de explicar no final o que você, como você resolveu, ou até mesmo explicar o que você está aprendendo. E aqui fica até de dica, uma técnica que eu utilizei bastante e que me ajudou a aprender diversos contextos é a regra de Feynman. Vou deixar aqui ao lado. Essa técnica seria você tentar explicar um conceito, um assunto, para alguém que não sabe nada sobre esse assunto. E você vai ver que você vai exercitar muito seu cérebro a resumir as coisas e com isso você vai aprender muito mais sobre o assunto, você vai organizar melhor as ideias e adquirir melhor conhecimento. Então tenta isso, de verdade. Grava um vídeo seu explicando algo novo que você aprendeu. Aprendi hoje as regras de Solid, o desenvolvimento com Solid. E faça um vídeo explicando. Eu fiz muito isso para aprender os conceitos básicos da programação. E inclusive foi gravando um vídeo sobre banco de dados, que eu sempre deixei mais local, né, comigo aqui mesmo nesses vídeos. Um dia eu enviei para uma recrutadora, quando eu estava num processo seletivo, e aí foi compartilhando um desses vídeos que eu consegui o meu primeiro estágio, minha primeira oportunidade na vaga na área da programação. Então, isso pode te ajudar bastante. Você vai ver que a chave da programação no começo vai ser entender o que você está fazendo. Bom, então a última dica é praticar sempre e não parar de estudar. Cursos, tutorial e aulas são ótimos para criar uma base, mas nada vai substituir a prática real. E é colocando a mão de fato no código que você realmente vai aprender. Pensa assim, é como dirigir um carro. Você pode ver 1000 vídeos sobre como trocar marcha, como utilizar a embreagem, mas você só vai pegar o jeito e aprender a dirigir quando você sentar no banco do carro e de fato dirigir. Com a programação é a mesma coisa. Então, pratica, começa com um projeto simples, seja aqueles projetos de lista de tarefa ou fazer uma calculadora que no início é até um pouco complicado. Então, tenta fazer até aqueles projetos de Pokédex que muito é criticado por algumas pessoas, né? Mas no começo é muito importante você fazer esses tipos de projetos que, ainda que sejam básicos, te ajudam a praticar de fato, né? Então, serve que com o tempo você vai evoluindo, você vai encarando projetos mais complexos, vai até se desafiar a fazer projetos mais complexos e você vai ver que a sua evolução ela acontece naturalmente. Então, tenta manter também uma rotina de estudos, uma constância de fato nos seus estudos. E assim, um desafio que me ajudou muito, não sei se você já ouviu falar, é o desafio dos 100 dias. São 100 dias de código, né? Então, você se desafia a, durante 100 dias, sem falta nenhuma, você fazer um commit. E eu vejo que muita gente critica, caçoa, faz piada com isso. Opa. Faz piada, mas é algo que eu fiz e me ajudou bastante. Inclusive, depois que eu fiz esse, esse desafio, acho que 5, 10 dias eu consegui a minha primeira vaga na programação. Então, pratica sempre, porque a tecnologia ela não para de evoluir. Novos frameworks surgem, linguagens evoluem, o mercado ele vai mudar todos os dias. Então, na área da tecnologia, você estudar é como sobreviver, né? Um professor falou isso para mim uma vez na faculdade e nunca saiu da minha mente. Você estudar
é sobreviver na área da tecnologia. Bom, enfim, essas foram as dicas. É um canal que está começando. Pode ser que não tenha ficado perfeito esse vídeo, mas deixa a sua sugestão aqui embaixo para ajudar outros programadores. E é isso. Deixe seu like, deixe a sua opinião aí logo abaixo e me segue lá no LinkedIn, Calum Domingos, vou deixar aqui na descrição. E é isso. Muito obrigado.